Pessoal, a gente vai falar sobre intervenção federal e intervenção estadual. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer uma visão geral do que é intervenção e depois, no segundo vídeo, a gente vai fazer a leitura dos artigos. Então, a leitura do artigo vai ficar muito mais fácil depois a gente fazer esse entendimento geral aqui, tá? Vamos lá. Então, o que é a regra? O que é uma intervenção federal? Então, a regra é autonomia. Então, os estados e os municípios são autônomos. Então, a autonomia dos entes federativos, caracterizada pela tríplice capacidade da auto-organização, a gente já viu, normatização, autogoverno e autoadministração. Ok? Essa tríplice capacidade é esta e esta. Então, a regra é o que? A regra é que a União não vai intervir nos estados nem no Distrito Federal, certo? Então a intervenção é uma medida de exceção, ok? Então, apesar disso, então temos situações listadas na Constituição Federal de forma que? De forma taxativa. O que significa ser de forma taxativa? Significa que a eventual ampliação destas hipóteses, dessas situações em constituições estaduais será inconstitucional, ok? Porque é taxativo, só serve o que está escrito no texto constitucional, ok? Exceção, então, será admitido afastamento. Então, afastamento da autonomia política. Essa autonomia aqui de cima. Esta. Vou rabiscar tudo aqui. E esta, que faz parte do que? Da autonomia dos entes federados. Com a finalidade do que? De preservação da existência e unidade da própria federação por meio da intervenção. Ok? Então, regra, autonomia dos entes federados. Há possibilidade de intervenção federal ou intervenção estadual, certo? E exceção, será admitida então ela para preservar então a existência ou a própria unidade da federação. Lembrar que a União ela intervém no estado e o estado no município. Não existe isso aqui, ó. A União intervindo no município, ok? Então aqui observação. A intervenção, todavia, federal em municípios de territórios federais. Aí sim, ok? Mas em município de estado membro não pode, ok? Então é uma medida excepcional de suspensão temporária da autonomia, fundada em hipótese, então a gente já viu, taxativamente previsto no texto constitucional, e que visa a unidade e a preservação da soberania do Estado Federal, ou quem é a soberania do Brasil, e das autonomias da União, dos Estados, Distrito Federal e município, ok? O STF fala que a intervenção federal é um instituto consagrado por todas as constituições republicanas. É um elemento fundamental na própria formulação da doutrina do federalismo. Então, nós somos um estado aqui federal, certo? Temos o que? Federativo, República Federativa do Brasil, compõe então aí os estados, distritos federais e municípios. Dele não pode prescindir, ou seja, não pode dispensar. E não obstante, essa palavra nem existe,
Isso aqui é coisa de advogado. Não obstante, né? Que é não obstante, embora sua excepcionalidade para efeito de preservação da intangibilidade do vínculo federativo, da unidade do Estado Federal e da integridade territorial das unidades federadas, ok? Então, a intervenção, esse instituto é consagrado nas constituições republicanas aí. Quais são os requisitos? Os requisitos são taxativamente descritos no artigo 34, que fala da intervenção federal, no artigo 35 da intervenção estadual, pois constitui excepcionalidade do Estado Federal. A gente vai ler no próximo vídeo, a gente vai estar fazendo a leitura deles e comentando pontualmente cada um. Que mais? É um ato político, é uma decretação exclusiva, pode ocorrer então uma intervenção do ente político mais amplo, como a gente já falou, para o imediatamente menos amplo. Então a União nos estados e no Distrito Federal e os estados nos municípios. Não pode pular a União por município, como já falou. Pode ser um ato político, então decretação exclusiva de forma discricionária ou vinculada. Então a decretação da intervenção federal ou estadual, ela pode ser ou discricionária ou vinculada, dependendo da hipótese do chefe do executivo federal ou estadual. Quais são as hipóteses? Então nós temos as hipóteses que são as espontâneas, que é a decretação de ofício pelo presidente da República, nos casos do que? Defesa da unidade nacional. Então, exemplo, Paraná invade Santa Catarina, então vai ter intervenção federal. Defesa da ordem pública, exemplo, Rio de Janeiro está um caos, intervenção federal. Defesa nas finanças públicas, Estado membro deixou de aplicar mínimos condicionais ou deixou de pagar dívida fundada, então vai ser o que? Intervenção federal. Perfeito? Então veja que isso aqui é a espontânea, é a de ofício pelo presidente da República. É essa aqui que é o que é a discricionária. O que é discricionária? Que é a facultativa. Certo? É essa que vai estar dentro do juízo de valor do presidente da República, se ele intervém ou não no Estado. Essa aí então é a provocada. Perdão, espontânea. Agora nós vamos ter aqui a provocada, que ela pode ser o quê? Por solicitação ou por requisição. A por solicitação vai ser para a defesa dos poderes executivo e do legislativo locais. Tem vários pormenorzinhos aí que a gente vai estar falando depois. E nós temos também aqui a STF, olha, o STF por requisição, quando a coação ou impedimento do poder judiciário. Quando for STJ ou TSE, quando ordem ou decisão judicial. Ou quando o STF é na execução de lei federal ou na ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então veja, a intervenção federal ela vai ser espontânea por solicitação ou por requisição. Quando tem requisição, veja que é o STF, que é o Supremo, ou o Superior Tribunal de Justiça ou do TSE. Ok? Então vamos fazer um esqueminha disso aqui, que é importante. Então a intervenção, vamos mudar essa cor aqui e colocar azul. Então a intervenção vimos que ela pode ser o quê? Federal, ou estadual.
A federal vai ser quem? Vamos colocar aqui embaixo, aqui em verde. Vai ser a União nos Estados e DF, ou na União Municípios de Territórios. No caso dos estados, será o que? Estado aonde? Nos municípios. E no caso do DF, em região administrativa tem isso? Não. Por quê? Região administrativa não é autônoma, perfeito? Então, é essa. Agora nós vamos ter aqui a federal, nós vamos ter duas situações que a gente viu. Pode ser o que? A espontânea ou a provocada. Ok? Que mais? A espontânea vai ser o que? Em defesa, vai ter a primeira aqui. Em defesa da unidade nacional. Em defesa da unidade nacional, vamos pôr aqui não se admite secessão. Ok? O que é secessão? Um estado membro tentando se desmembrar, se retirar da República Federativa do Brasil. Não existe isso. Então a corrente é a versão federal espontânea. Segunda, defesa também agora da ordem pública. Defesa da ordem pública, nós vamos colocar aqui como exemplo quem? Rio de Janeiro, que estava ocorrendo a intervenção federal. E temos ainda o que? Terceira hipótese da espontânea, que vai ser a hipótese da defesa das finanças públicas. Vamos pôr aqui um exemplo. Inadimplemento intencional, vou pôr. Da dívida fundada. Perfeito? Então essa seria a espontânea. Agora nós vamos ter aqui a provocada. Nós vamos ter duas situações da provocada. A provocada ela pode ser o quê? A provocada ela pode ser, vamos puxar para cá. Por solicitação
vamos ter a outra por requisição. A por solicitação, provocada por solicitação, vai ser por solicitação de quem? Do poder executivo, legislativo, que coacto. Ok? Então vai ser poder executivo ou poder legislativo coacto. Você vai ver isso aqui que é isso. Agora, por requisição, poderá ser pelo, vou puxar aqui, colocar tudo STF, agora eu vou pôr aqui mais, não, vamos deixar assim, agora vamos ter que colocar aqui o que? Requisição então do STF por poder, vou colocar aqui embaixo, judiciário coacto. Perfeito. Então essa é a primeira hipótese de requisição pelo STF. Então tem um descumprimento de ação judicial do Estado membro. Então o STF vai solicitar, vai fazer a requisição ao quem? Presidente da República. STF ainda vai fazer o que? Vai por representação do Procurador-Geral da República para cumprimento de lei federal. Ok? Ou também pelo por mediante a representação do PGR para o que? Assegurar os princípios constitucionais. São chamados de princípios constitucionais sensíveis. Ok? Pela doutrina. E por fim ainda nós temos quem? Nós temos ainda aqui por requisição de quem? Ainda do STF. Mas agora vai entrar mais quem na jogada? STJ e TSE. Eu vou colocar aqui embaixo azulzinho. Desobediência de ordem ou decisão judicial. Vou colocar só ordem. Ordem não vai caber aqui. Judicial. Ok? Então é esse daqui. Tenta fazer um mais bonito aqui. Isso aqui ficou uma porcaria. Nem coube tudo aí. Ok? O que mais? E nós temos aqui o estadual. Nós temos a espontânea e a provocada. Também. Temos a espontânea e provocada.
A provocada vai ser pelo Tribunal de Justiça. A gente vai ver as citações aí. Beleza, povo? Então seria isso. Vamos agora para a leitura dos incisos aí e trazer aos incisos a doutrina aí do STF. Um abraço, até a próxima.